que é representada primeiramente pelos patriarcas. Terça-feira passada, o nosso pastor fez o início, a abertura desse estudo, com a leitura em Hebreus capítulo 11. Aqui eu vou dar continuidade, também em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 20. Continuar na galeria dos heróis da fé, falando um pouco dos patriarcas. E logo de início, vamos nos lembrar, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E assim esses homens, dos quais eu vou falar hoje, deram-nos esse exemplo. Começando com Isaac. O exemplo dele começa ainda quando criança, através do exemplo de seu pai, Abraão. Vamos lembrar que ele é aquele garoto que foi colocado no altar de sacrifício. O seu pai foi chamado, já tinha uma promessa de Deus que através de sua semente seria pai de uma nação gigantesca. E o único filho que ele teve, o filho da velhice, Isaac, foi pedido por Deus para ser sacrificado. Abraão não teve dúvidas, seguiu para onde Deus apontava, levando Isaac para o sacrifício. E desde pequeno, Isaac já tinha essa semente de obediência nele. Uma criança ali por volta dos seus 8, 10 anos, ele demonstrou sua fé, primeiramente, como um sacrifício. Mas antes de entrar propriamente na explanação da palavra, vamos fazer a leitura aqui do texto base. Hebreus, capítulo 11, dos versículos 20 ao 29. Para a leitura, os irmãos acompanham aí pelas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou, reclinando-se sobre seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus do que, por um período, desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque preservou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Aqui nós temos 4 homens. Como eu disse no início, vamos começar por Isaac. Isaac, filho de Abraão, um dos 3 patriarcas do nosso credo, junto com seu filho Jacó. Nasceu em uma família cananeia, que depois foi separado para fazer parte do povo hebreu. No versículo 20, nós vemos aqui que Isaac, ele não esquece dos seus filhos. Ele tinha 2 filhos, Esaú e Jacó, como nós bem sabemos. Entretanto, com a falta de visão, ele foi enganado por seu filho Jacó para que o abençoasse. A bênção da primogenitura, a bênção mais valiosa de um pai naquela época,
era dada ao seu filho primogênito. E embora fossem gêmeos, nós bem sabemos que Esaú e Jacó, Esaú tinha nascido primeiro. E Isaque, em determinado momento de sua vida, foi chamado a dar a bênção de seu filho. Ele imaginava ser Esaú, mas na verdade era Jacó. Deu as suas bênçãos, deu o que tinha de melhor. E quando um pai dá uma bênção a seu filho, não são meras palavras vazias, não são simplesmente afagos no ego. É como que um pai pedindo a Deus o melhor que ele pode entregar. Tudo que ele tem de melhor, ele dedica ao seu filho, à sua filha, quando o abençoa. E foi assim que Isaque fez com seus dois filhos, com Esaú e com Jacó. Por mais que houvesse contenda entre eles, uma contenda desde a sua geração, desde o ventre de sua mãe. E assim, Isaque é apresentado como exemplo de fé, pois abençoou seus filhos no tocante às coisas futuras. Algo que ainda estava por vir, algo que ele não conhecia, algo que ele não via, mas que assim como seu pai, ele confiava que aconteceria. Porque quem prometeu essas coisas, quem prometeu tudo que estava guardado para Abraão, para Isaque, para Jacó, para Esaú, para José, para Moisés, foi o nosso Deus. Ele não muda. Ele não falha. Ele não se arrepende do que faz, do que ele diz e do que ele promete. Isaque tinha certeza disso. Nós temos que ter essa certeza também. A fé é a base para Isaque. É o alicerce de toda a sua vida. Algo que ele sempre teve como principal referência. E a representação desta fé, que é o alicerce dele, foi a bênção e a promessa divina que ele repassou para seus filhos. A bênção profética, que Isaque não era apenas um desejo, mas uma declaração do futuro. Uma profecia entregue pelo próprio Deus vivo. Então ele abençoa seus dois filhos naquilo que Deus havia lhe revelado sobre o destino de cada um deles. Jacó, o pai de uma grande nação, e Esaú, um grande guerreiro. O foco sempre foi no futuro. Eles estavam vivendo um presente, estavam com uma família começando a se desmontar, os filhos saindo de casa, um fugido e o outro o perseguindo. Mas Isaque tinha certeza que isso não destruiria o seu lar. Sabia que para onde Jacó iria, ele seria protegido. Sabia que o nosso Deus estava guardando também seu filho Esaú. E, portanto, deu as bênçãos devidas a cada um de seus filhos. E aí nós temos como implicações da fé de Isaque justamente isso. O viver pela fé. Uma fé que nos ensina a importância de depender dela. Confiar no que Deus nos fala. Confiar nas promessas que Deus tem para nós. As promessas que estão todas guardadas nas Escrituras Sagradas. Uma vida eterna. Um lar de bênçãos, onde não haverão doenças, onde não haverá morte, onde não haverá sofrimento, onde não haverá dor. Há também a bênção de que nossa família estará conosco. Que há um futuro melhor do que esta terra. Bênção profética também nos traz um poder especial quando vinda da parte de Deus. Proferidas com fé e alinhadas com a vontade do Senhor. Por mais que nós desejemos algo,
antes de tudo, nós devemos avaliar em nossos corações se aquilo que desejamos está de acordo com a vontade de Deus. Se aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos pedindo, orando, profetizando para a vida de outras pessoas, está alinhado com a vontade de Deus. Quando oramos por cura de alguém e somos surpreendidos com o falecimento dessa pessoa, não é que a nossa oração não foi atendida. É que o propósito de Deus para aquela vida era diferente do que desejávamos. E o propósito de Deus sempre é melhor, sempre é superior, sempre é mais rico e mais abençoado do que aquilo que desejamos por nós mesmos, por nossos entes queridos, por nossos familiares. E sim, nós devemos orar pela recuperação, pela cura, pelo fim das enfermidades, pela liberação do leito de hospital. E quem fala aqui é uma pessoa que tem um familiar também em um leito de hospital. Há quase 2 semanas, irmãos, a minha mãe está internada. E eu tenho a certeza de que esse Deus que prometeu uma vida eterna a Abraão, que prometeu ele ser pai de uma grande nação, fará o melhor na minha vida, fará o melhor na vida do meu irmão e fará o melhor na vida da minha mãe, que está no leito daquele hospital ali em Fortaleza. Jacó, filho de Isaac, aquele que foi sempre orientado por sua mãe, foi orientado e por várias vezes ele enganou pessoas. Como é que um homem que mente, que engana, que ludibria outros, e não outros quaisquer, seus familiares, pode estar aqui na galeria dos heróis da fé, pode ser um dos patriarcas da nossa fé? Justamente por conta de sua fé, por conta de seu exemplo. Como nós bem sabemos, ele está entre os patriarcas por sua fé e por sua perseverança. Ele foi o segundo filho. A Bíblia nos fala que quando ele nasceu segurando o calcanhar de seu irmão. Por conta disso, o nome Jacó. A Bíblia nos conta também que ele conquistou a bênção da primogenitura por meio de um guisado com o qual ele negociou com seu irmão. Nos conta também que ele lutou por 14 anos, trabalhou por 14 anos, numa constância, perseverando pela mulher com a qual ele sonhava em se casar. É a perseverança que nós devemos ter caminhando com a nossa fé. Uma fé demonstrada quando tudo mais parece falhar. Jacó, que passou muito tempo de sua vida fugindo, primeiramente fugindo de seu irmão para não ser morto, depois fugindo de seu sogro, também para não ser morto e principalmente para não perder seus filhos. Nós vemos ele fugir, nós vemos ele orar, nós vemos ele lutar. Não lutar como um homem, mas lutar como alguém que está guardado por Deus. Porque ele lutou com um anjo. Aquele momento que ele passou a noite lutando com o anjo, ele teve seu nome transformado. Lutou pela bênção que garantiria que ele encontraria seu irmão e ele não seria confrontado com o seu passado, mas teria seus erros do passado perdoados. E essa luta lhe rendeu a mudança de nome de Jacó para Israel, o pai da nação escolhida pelo nosso Deus. Aquela nação da qual nós fazemos parte. Uma nação para a qual está prometida a terra santa, a santa Jerusalém, o reino dos céus e uma vida eterna. Mas não uma vida eterna qualquer. Uma vida eterna na presença do nosso Deus. Aquela vida eterna que nós estamos constantemente buscando.
uma vida santa, uma vida afastada de todos os males dessa terra, uma vida isenta do pecado. Jacó passava por momentos de fragilidade, dor física e emocional. Contudo, sua fé permaneceu forte, guiando suas ações. Em determinado momento de sua vida, já idoso, ele tinha um filho preferido. Assim como seu irmão era o preferido de seu pai, ele tinha o seu filho preferido. É uma herança em 3 gerações de uma família onde a predileção por um filho ou a predileção por alguém dentro da família trouxe graves prejuízos, mas ao mesmo tempo trouxe bênçãos. Entre os 12 filhos de Jacó, José, o filho de sua velhice, o primogênito de sua esposa amada, era o seu filho preferido. Ele que foi aquele por quem Deus se revelou e que livrou o povo de Israel num tempo de seca. Jacó acreditava que seu filho preferido tinha morrido. Mas ele se apoiou não só no seu bordão, ele se apoiou na fé que o guiou até ali. Uma fé constante, uma fé firme, uma fé alicerçada nas palavras do Deus que nunca falha. E aí, o que nós aprendemos com Jacó? Quais as implicações que essa fé que ele demonstrou nos trazem? A fé de Jacó nos ensina que fé pode florescer em meio à dor e fraqueza. A dor da perda de um filho, a dor da velhice chegando, a dor de ver seu povo perecer passando fome. E mesmo assim, ele tem a capacidade de transmitir, assim como seu pai e o seu avô antes dele, a bênção profética. Uma bênção. Isso aí, irmão. Uma bênção que é transmitida a cada geração daqueles que obedecem ao Deus vivo, daqueles que confiam suas vidas ao Deus vivo. Eles nunca confiaram nas próprias mãos. Abraão, como foi falado aqui terça-feira passada, Isaac e Jacó. Eles nunca confiaram nas próprias mãos. Eles nunca confiaram nas mãos de seus servos, de seus escravos. Eles nunca confiaram nas mãos de seus filhos ou de suas esposas. Mas eles confiaram no Deus vivo. E na profecia que eles receberam por bênção de seus pais. E ele sempre estava firme, adorando, louvando a Deus, independente da situação em que se encontrasse. E aí chegamos já a José. Versículo 22. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. O homem já estava no leito da morte. Ele já tinha guardado a sua família, ele já tinha sido vendido como escravo, passado pela casa de Potifar, onde foi tentado, onde a esposa de Potifar o provocou com uma tentação que a maioria dos homens não resistiria, e ele fugiu. Para muitos, essa fuga de José foi uma ação covarde. Mas para quem tem o entendimento do alto, sabe que naquele momento José
estava sendo fiel a Deus, estava sendo fiel aos seus princípios, estava sendo fiel à sua fé. Foi preso, foi injustamente acusado e depois ele saiu da prisão, revelando o mal que haveria de acontecer sobre a terra do Egito, onde ele estava vivendo naquele momento. E mesmo sofrendo traições, sendo enganado pelos seus irmãos, sendo preso, sendo falsamente denunciado pela esposa de Potifar, José nunca renegou a Deus, nunca blasfemou ou falou contra aquele que o guardara durante toda a sua vida. A perseverança de José era a certeza de que o nosso Deus ainda o livraria de qualquer mal, ainda o permitiria encontrar-se com seus pais e com seus irmãos. Primeiramente, ele encontrou a libertação por meio da revelação de sonhos. O sonho do faraó, que falava de 7 anos de grande abundância e 7 anos de grande seca. Durante os 7 anos de grande abundância, estava lá José, somente abaixo do faraó, tendo a maior autoridade em toda a terra do Egito. E durante os 7 anos de seca, estava ele gerenciando a escassez, também tendo naquela terra do Egito apenas o faraó superior a ele. Entre homens, claro, porque para José sempre um há superior a todos nós, que é Deus. E essa visão de futuro permitiu que em determinado período daquela escassez, José pudesse não só garantir alimentos e suprimentos para sua família, mas uma terra para eles ficarem. A família que ele estava afastado há tanto tempo, que vivia como nômade no deserto, foi entregue a ele e fez com que ele reencontrasse seu pai. Primeiramente, superando a injustiça. Muitas vezes acontece nas nossas vidas. Somos injustamente acusados, somos apontados, somos criticados, somos caluniados. E assim foi na vida de José. Mas isso não foi suficiente para que ele perdesse ou que ele se desviasse de sua fé. Ele cultivou o perdão como um ato de fé. Não só perdoou seus irmãos, mas guardou a sua família. Encontrou naquela prisão, naquela vida de escravo, naquele período que passou no cárcere, o propósito que Deus tinha preparado para a sua vida. Passar por dificuldade, sim. Ser testado, sim. Ser provado, sim. Mas, no final, ser exaltado. E as lições que nós tiramos são justamente isso. Primeiramente, a importância da integridade. Nós, enquanto servos do Deus vivo, devemos ser exemplo de integridade. Devemos ser exemplo de vida, não nos permitindo falhar, pecar, ser levados a cometer qualquer ato que desabone o nosso Deus, a nossa fé e a nossa igreja. Seja por adultério, seja por corrupção, seja por qualquer motivo que seja. Como outra lição, José nos traz o poder da perseverança. Assim como seu pai,
ele perseverou longos anos no Egito. Perseverou enquanto estava no cárcere, perseverou quando foi libertado, perseverou quando foi governador do Egito, perseverou quando o seu povo prosperava naquela terra. José também nos mostra a beleza que há no perdão, a presença divina que há nesse perdão. Perdão não é um ato humano. Somente Deus tem essa capacidade tão maravilhosa. E quando nós perdoamos alguém, nós não perdoamos por nós mesmos. Nós perdoamos porque o Espírito Santo de Deus está agindo através de nós. E foi assim que José nos mostrou a beleza do perdão. E tudo isso nos leva a um outro fator, que é a confiança em Deus. A integridade só é possível porque ele confiava plenamente no Deus a quem ele servia. Ele só perseverou porque ele sabia que Deus estava guardando. E ele só perdoou porque Deus fez isso através dele. A confiança em Deus é o que nos dá força para enfrentar qualquer desafio. Desafios fortes, desafios longos, desafios difíceis, desafios que nos provam além do que nós imaginamos. E José morreu, mas ele morreu trazendo uma promessa, uma profecia de que o povo hebreu sairia do Egito. Porque essa era uma promessa de Deus. Essa é a base da fé que todos de quem nós falamos desde terça-feira passada estavam alicerçados. Abraão saiu do meio da sua parentela para uma terra que havia sido prometida a ele. Isaac seguiu essa mesma caminhada. Jacó também buscava essa terra. José chegou um ano e viveu durante boa parte de sua vida no Egito, mas ele sabia que ele estava como um peregrino. Ele era um estrangeiro, alguém que estava de passagem. E nós também estamos de passagem nessa terra. Em um momento, séculos depois, para ser mais preciso, conforme os textos bíblicos, 430 anos depois, nasce Moisés, aquele que libertaria o povo hebreu do Egito. E aí Moisés, a gente vê novamente a mão de Deus agindo. Ele nasceu em um período em que o povo hebreu estava sendo perseguido, escravizado e castigado por Faraó. E em meio a essa perseguição, havia uma profecia de que dentre os hebreus nasceria um que seria a ameaça ao trono de Faraó. Quem seria esse? Moisés. Deus escolheu para libertar o povo de Israel, conduzi-los à terra prometida. Ele enfrentou muitos desafios desde o seu nascimento. Porque quando nasceu, Moisés, primeiramente, teve que ser escondido por 3 meses. Os soldados de Faraó buscavam aquele menino como quem busca ouro. Mas não como quem busca ouro para armazenar, como quem busca ouro para forjar, para transformar. E no caso de Moisés, era para matar. Então, sua mãe, obedecendo à orientação dos mais antigos de seu povo, esconde aquele menino por 3 meses. E não sendo mais possível escondê-lo, coloca em um cesto à beira do rio, onde a filha de Faraó iria se banhar, onde ele seria encontrado e ele seria cuidado como alguém da nobreza do Egito. Aconteceu.
aquele menino cresceu. Ele viu as injustiças acontecendo com o seu povo. Mas ele confiava em Deus. Moisés obedeceu à voz de Deus, mesmo quando a sua missão parecia impossível. Quando Deus entrou em contato com Moisés naquele deserto, por meio da sarça ardente, Moisés tentava relutar e recusar a missão para a qual havia sido chamado. Mas ele não podia. Ele foi escolhido para aquela missão. Não tinha outra pessoa para substituí-lo. Ele assumiu a liderança do povo de Israel, com sabedoria, com coragem e com a presença de Deus sempre o guiando. Moisés não tomava nenhuma decisão, não fazia nada que Deus antes não tivesse orientado. Ou seja, ele era obediente a Deus. Ele liderava com integridade. Ele liderava com fé, intercedendo pelos outros, trazendo lições de vida que somente Deus poderia entregar a ele. Precisava de um líder. A igreja precisava de um líder. E Moisés assumiu com presteza. Não porque ele era o melhor, mas porque ele orava. Em todo momento em que ele precisava tomar uma decisão, ele orava a Deus. Quando a gente vê Moisés sendo desafiado pelos feiticeiros do Egito, durante as 10 pragas, a gente vê a mão de Deus agindo na vida de Moisés. Ele fazia aquilo não porque ele confiava em si próprio. E novamente, assim como seus antecessores, Moisés dava todo o crédito das maravilhas que fazia a Deus. Ele se apresentava apenas como um instrumento na mão do Deus vivo. Ele só fazia o que Deus permitia que o fizesse. Assim como todos os seus antecessores, também falhou. Mas as suas falhas nunca desabonaram seu caráter íntegro, a sua fé, a sua reputação e o seu exemplo de vida. A importância que ele tinha dentro da comunidade era tamanha que, mesmo em sua ausência, os seus ossos foram escondidos. A fé que Moisés carregava era tanta que foi permitido, dentre os homens, até aquele momento, somente a ele ter um vislumbre de Deus por meio de uma fresta. Uma fé tamanha que, para que ele falasse com o povo, tinha que ter seu rosto coberto por um véu. E aqui nós podemos chegar a um momento em que, através desses 4 homens, nós temos um exemplo de vida, um exemplo de fé. Através de Isaac, a bênção profética demonstrada em seus filhos é um exemplo inspirador para nós. Que possamos aprender com ele a viver pela fé, a abençoar os nossos semelhantes e transmitir fé para as gerações futuras. Através de Jacó, nós temos a demonstração dessa bênção e adoração em seu leito de morte. É um exemplo inspirador. Que nós possamos aprender com ele a viver pela fé, a abençoar os nossos semelhantes, a adorar a Deus em todos os momentos de nossa vida. E que também nós possamos lutar por aquilo que nós desejamos, confiando primeiramente a Deus. A história de José é um testemunho poderoso da fé em ação. Testemunho poderoso de perdão. Testemunho poderoso de propósito. Testemunho poderoso de superação. Algo que somente alguém com uma fé tamanha poderia suportar.
Então, que a fé de José nos inspire a viver nossa vida glorificando a Deus. E Moisés? Moisés também nos inspira que nós podemos aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Mesmo quando temos atrás de nós o exército de Faraó e à frente um mar. A nossa vida deve ser um exemplo de honra a Deus. Um exemplo de esperança e um exemplo de confiança. E estes heróis da fé dos quais eu falei hoje, que eles sejam um exemplo e um desafio para nós. Que nós possamos ter a fé de Isaac, a perseverança de Jacó, a confiança de José e a perseverança de Moisés. E nós busquemos em Deus a oração e do estudo da palavra, porque é nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé. E que a nossa fé seja contagiante, traga impacto. E que assim como Moisés, a nossa fé possa resplandecer através da nossa vida, através da nossa face, através dos nossos atos, glorificando sempre ao Senhor, aquele que nos resgatou, aquele que nos escolheu, aquele que nos garante a vida eterna. Que nós possamos, através desses homens, não apenas deles, mas de todos aqueles que nos mostram uma esperança, uma fé, uma confiança de que Deus prometeu algo maravilhoso para as nossas vidas e Ele vai cumprir. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhores, não é porque nós estamos aqui dentro de um templo na terça-feira à noite, mas é porque Jesus nos resgatou. É porque nós servimos a um Deus misericordioso e justo. O sacrifício de Cristo na cruz foi por nós, foi por mim, foi por você. Foi por cada um que acredita que cada uma das palavras contidas na Bíblia são verdades. E aqui eu encerro este momento com uma breve oração. Senhor, nos ajuda a ter uma fé como a dos homens das quais falei hoje. Isaac, Jacó, José e Moisés. Uma fé que influencia nossas vidas. A fé que reflete através de nós para aqueles ao redor. Uma fé que nos leva a confiar em Deus. Uma fé que nos leva a acreditar e agradecer o sacrifício de Cristo em todos os momentos. Uma fé que nos leva para buscar a Tua palavra, para buscar a Tua presença. Uma fé que nos faz buscar e alcançar o Teu Espírito todo dia, sempre pedindo perdão pelos nossos pecados e confiando que a Tua vontade é melhor que a nossa. Isso te pedimos, meu Deus, em nome santo de Jesus Cristo. Amém.